Hoje nós vamos falar sobre missões, é um culto de missões, e culto de missões é demorado. Não tem jogo do Brasil hoje, só amanhã. Então a gente vai seguir aqui lendo um texto. Mas antes de ler o texto, um livro, vocês já leram, já pode dizer que leram um livro esse ano, pelo menos. E vão ler outro hoje, que vai ser a terceira carta de João. Pelo menos 2 já leram. Certo? Futuramente, a gente pode ler Isaías, Ezequiel, né, na pregação. Antes de lermos 3 João, eu queria fazer algumas considerações que são necessárias para entender a mensagem e o que eu quero dizer, principalmente nas lições ou aplicações no final. Mantenha isso em mente, entenda bem esses pressupostos iniciais, essas palavras iniciais aqui, que serão importantes para entender a mensagem e entender as lições no final. Primeiro, Deus, ele definiu os termos e os lados, ou seja, não há neutralidade. O que eu quero dizer com isso é que Deus, desde o começo, e especificamente em Gênesis capítulo 3, ele mostrou ali que tem alguns seguirão a serpente e outros seguirão o descendente da mulher. Deus faz distinção, não acepção, mas distinção entre aqueles que são dele e os que não são dele. Portanto, não existe, preste atenção nessa palavra, não existe neutralidade. O que eu estou querendo dizer, e vou ser mais claro no final, é que nós não podemos acreditar que é possível não escolher um lado. Não existe neutralidade a ponto de dizer, eu estou aqui na minha, eu vou para a igreja, não tem um lado. Não existe isso. Ou você está em um lado, ou você está em outro. Ou na vida, ou na morte. Ou com Deus, ou com Satanás. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. Deus define os termos, os lados, o que é errado, o que é certo, o que não é dele e o que é dele. Segundo, a obra redentiva exige testemunho da verdade. Desde o começo, Deus, lá no jardim com Adão, o chamou a uma responsabilidade de refletir a glória, a imagem do Senhor Deus, seu Criador. Quando caíram, a ordem, a responsabilidade e o propósito continuou o mesmo. De o homem criado por ele, feito à imagem e semelhança dele, continuar cumprindo o propósito de espelhar e de refletir a verdade que é o próprio Deus. Especialmente em Cristo, nós somos chamados, ordenados e motivados para anunciar a verdade. Não existe redenção sem o testemunho da verdade. Não é à toa que Romanos 10 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquilo que nada ouviram? Como vai crer se não ouvir o evangelho? Apesar de ter igrejas que acreditam que alguém pode se converter sem ouvir o evangelho. É satânico isso. E em terceiro lugar, o mal tem influenciado de forma significativa e de forma devastadora. O mal tem influenciado, mas tem influência significativa e devastadora dentro da igreja. Desde o começo e também dentro da igreja. Lá estava Satanás, o inimigo, o diabo, que com a sua astúcia e malignidade enganou a mulher e etc. É o tentador, é o acusador, é o mentiroso, é o pai da mentira. E o desejo dele para a minha vida e para a sua é ver você da pior forma possível, ou seja, longe da verdade, longe dos caminhos do Senhor e do serviço, especificamente de missões.
Pense bem nessas 3 declarações. Seria necessário muito mais, mas essas são suficientes para a mensagem, principalmente para o final, para as lições, para as aplicações. Certo? Não existe neutralidade. Você não é uma pessoa neutra, que fica num ponto, nem sou de um lado, nem sou de outro. Não existe isso. Ou você é do bem, ou você é do mal. A obra redentiva tem que ter testemunho da verdade, do evangelho. E a influência do mal, ela é sorrateira, ela é devastadora, ela é real. E no nosso meio, nas nossas vidas, inclui aqui na igreja do Senhor e inclui também nesta igreja. Muito bem. Vamos aqui ler mais um livro esse ano. 3 João. Diz assim a palavra do Senhor. Tem uma versão aqui que eu preferi essa, porque ela explica melhor alguns versículos. Eu vou fazer algumas observações para você entender melhor, até talvez o que tem aí na sua Bíblia diferente dessa, tá? Começando então, a palavra do Senhor diz assim: Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Bem, preste atenção, porque o apóstolo vai repetir muitas vezes a palavra verdade. Esse Gaio vive de acordo com a verdade. Versículo seguinte: Eu não poderia ter maior alegria do que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Eu peço que você continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, esses irmãos missionários, mas também impede outros de ajudá-los. E quando outros o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que nós falamos a verdade. Tenho muito mais a dizer-lhe, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, diante da Tua palavra, nós reconhecemos que a verdade é o Senhor, vem do Senhor, é a verdade revelada, especialmente em Cristo, que é a verdade. E agora estamos diante dessa palavra santa e bendita, sagradas Escrituras. É essa palavra que é o nosso referencial de vida, para definir o que nós cremos, desejamos e escolhemos. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la.
Aqui diante de nós há exemplos claros daqueles que se levantam em favor do Evangelho e exemplos daquele que se levantou para afrontar a ti e a mensagem redentora. Nos ajuda como igreja a compreender nossa missão, nosso dever, responsabilidade diante do Senhor de levar a palavra de salvação àqueles que não te conhecem, seja perto de nós, longe. Enfim, aqui está o teu povo, a tua igreja, e eu te suplico para que cada um de nós aqui presente, ouvindo esta palavra, tenha plena consciência da verdade que vem do Senhor. Que esta palavra transforme os nossos corações para que possamos dispor nossas vidas a assumir um compromisso de fato contigo e não conosco. Que o meu compromisso não seja eu, mas o Senhor, a verdade. Nos ajuda, portanto, ó Deus, a dedicar nossas vidas à compreensão dessa palavra e a nos dedicar a servir a Ti, para que o Teu nome unicamente seja honrado e glorificado. Que esta seja a nossa alegria e vida. Te suplicamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Missões, missões e missões. Essa carta fala de missões. Essa carta fala de missionários. E essa carta, se fosse eu traduzindo, eu confesso, eu não traduziria Diótrefes. Eu ia traduzir Idiótrefes. Porque esse é o verdadeiro Idiótrefes. Diante do que ele fez, diante da igreja, diante do Senhor. Missões é um desafio antigo. Locomoção, perigos e pessoas enganosas. Não podemos comparar lá no passado missões com hoje, a dificuldade, a pé, alguns conseguiu cavalos, animais para se deslocar, a distância, o sol, os perigos, os conflitos, as guerras, as perseguições e mortes naquela época. Mas o evangelho foi espalhado de uma maneira sem igual. E algumas pessoas se levantavam para ir anunciar o evangelho e dependiam do apoio, do sustento financeiro, de comida de outros irmãos, como é o que nós temos visto aqui nessa epístola. Missões requer o ensino da verdade. Missões, como eu disse, é um desafio antigo. E nós precisamos também olhar para o passado para entender um pouco de como foi a vida daqueles missionários que começaram lá no primeiro século, seus desafios e o que, de forma essencial, nós devemos imitar à risca naquilo que eles fizeram. Obviamente, o nosso contexto é bem diferente. Nós temos muitas vantagens, em certo sentido, para anunciar o evangelho hoje. Missões requer também envio e sustento, como eu disse. Sustento espiritual e material. Não é à toa que o apóstolo ora por Gaio para ele ter prosperidade. Afinal de contas, quem é que está sustentando os missionários que estão aí espalhados? Essa igreja apoia, sustenta, pelo menos em parte, alguns. E é normal, é certo pedir por prosperidade. Obviamente, tem uma ressalva nessa oração, não do apóstolo Paulo, mas nesse tipo de oração, e no desejo, às vezes enganoso, de alguns que querem, a todo custo, ficar rico, próspero, e infelizmente há muitos exemplos de pessoas que depois de conseguir, abandonam a fé. Alguém já assistiu aqui um filme, O Deserto Florescerá? Alguém já viu falar? Conhece, né? Pronto. Até onde eu fiquei sabendo, esse rapaz foi expulso de casa, se converteu, foi para o seminário, se formou, foi ser pastor, depois abriu um posto de gasolina e abandonou a fé. Parece que essa é a história dele. Não sei se ele mudou agora, mas ele fez isso. Prosperou, dinheiro, não está errado ter dinheiro, não está errado prosperar, não está errado. Não está errado orar por isso. Mas muitas pessoas, não é à toa que a alerta do apóstolo Paulo aqui tem um problema sério, e é muito difícil, por exemplo, entrar no reino dos céus ricos. Não é por causa do dinheiro, é porque o dinheiro, muitas vezes, corrompe a pessoa. E não é só muito dinheiro, pouco dinheiro também, porque tem pobre, miserável, com pouquinho dinheiro, que parece pior do que aqueles que têm mais dinheiro.
Missões requer essa ajuda financeira e essa ajuda espiritual. Orar, interceder pelo povo que vai aí e dedica a vida a missões. Missões é a resposta necessária e consequente da aplicação da verdade. Missões é a resposta necessária, porque Deus ordena, e consequente da aplicação da verdade. Quem vive a verdade, o evangelho, a palavra, vai fazer missões. E aqui eu estou colocando tudo, não apenas aquelas pessoas que vão para outros países, outros estados, outros municípios, outros bairros, mas eu estou aqui falando de algo mais abrangente, de levar o evangelho de Cristo. O que nós vemos aqui, então, nesta carta? É uma carta porque é endereçada a uma pessoa, Gaio, como 2 João. 1 João não é uma carta, é mais um sermão, digamos assim, poético. Tem muito ensino, tem muita doutrina. Nos 3 primeiros capítulos ele fala especificamente da luz, da verdade, do ensino que eles receberam. Nos últimos 3 capítulos ele vai falar do amor, da prática fraternal, dizendo que aquele não ama, não conhece a Deus. Não adianta dizer que conhece a Deus e não amar irmão, é mentiroso. É o que diz o apóstolo. E aqui nós vemos, observamos, podemos aqui constatar a realidade cristã seguindo a verdade. E essa verdade revelando o bem e o mal. Vamos seguir aqui verso por verso. Meu objetivo principal realmente são as aplicações, as lições. Porque o texto aqui não é difícil de compreender. Basicamente, aqui ele trata de 3 pessoas. De Gaio, com elogios, com exortação, com gratidão, com admiração. Do Diótrefes, o miserável, o enviado do inferno, que se levantou de forma maléfica para impedir. Imagine só, lá vem o pastor Doc e o Reginaldo. Aqui não entra. Imagina um negócio desse. Não entra esses 2 aqui, para lá, enxota. E não defenda, não vai defender eles, não. Imagine alguém fazendo isso aqui na igreja. Será que tem um Diótrefes na igreja, a ponto de fazer isso? Aqui eu acredito que não tem, não. Mas tem pessoas, é possível que tenha aqueles que, se não cuidar, pode seguir um caminho de Diótrefes. Talvez não de chegar a esse ponto, mas de chegar a ser um influenciador do mal. E, aliás, já ia me esquecendo, é por causa do que a gente vai ver nesse texto que eu coloquei o seguinte título para a mensagem: Cooperadores da verdade ou influenciadores do mal? Não vou dizer nem que você vai escolher, mas é uma realidade que está no coração de cada um de nós. Você está sendo, você é, ou você deseja ser, um cooperador da verdade ou um influenciador do mal. Porque esses são os 2 tipos de pessoas que tem aqui nesse texto. Pessoas cooperando com a verdade, entregando a vida pela verdade, e um sujeito maligno influenciando o mal, tentando influenciar com comportamento, com desejos e com crenças malignas. Versículo 1, aqui está o presbítero, esse é o apóstolo, João. O presbítero, o velho, já no final aqui da sua vida, escrevendo uma carta, porque recebeu notícias agradáveis e desagradáveis. Agradáveis por causa de Gaio, desagradáveis por causa de Diótrefes. Estou traduzindo já diferente o nome dele. Então, basicamente, esse texto aqui tem os 3 personagens, Gaio, Diótrefes e Demétrio. E aqui dividido aqui do versículo 1 ao 8, do 9 ao 10, enfim, e o 11, muito fácil de entender o texto, do que está sendo expresso. E essa versão aqui ainda facilita, eu acho, acredito. Mas eu vou dar aqui algumas explicações e detalhes que pode ser que na sua não sejam, talvez, tão simples de entender. Mas o versículo 1 começa com esse presbítero amado, conhecido como discípulo amado. Nem sempre foi assim. Era filho do trovão. Era o João impiedoso. Mas ficou conhecido e transformado e passou a ser conhecido como discípulo do amor. O discípulo amado, o João.
o presbítero, escrevendo aqui a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Isso é muito significativo. É o presbítero, é o apóstolo escrevendo a alguém, e observe o que ele diz, como eu falei, alertei. Ele usa o termo, a palavra verdade. Aliás, foi por isso que eu escolhi o nome, acho que eu já falei isso, o nome da Alice, ali, minha filha, é uma palavra grega, verdade, e o significado da palavra Alice é verdade. Por isso que verdade é uma palavra muito significativa. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro lugar, Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Jesus é a verdade está aqui exposta diante dos nossos olhos. Ele mostrando aqui, já no começo, que João escreve a um discípulo amado, dizendo que o ama em verdade. Não é de verdade, é na verdade. Isso significa para nós que os relacionamentos, eles precisam ter um fundamento, e esse fundamento não é sentimento. Não é um sentimento a ponto de alguns dizer, não, acabou o amor, acabou a relação. É por isso que casamentos acabam. É por isso que relações de amizade acabam. Porque a verdade não é o fundamento para essas relações. Inclusive dentro da igreja, é óbvio. Quando acaba, é porque a verdade estava superficial, talvez na sua vida. Porque quando a verdade está em jogo e fundamenta nossas crenças, desejos e escolhas, elas são o árbitro que nos amarram e nos cercam. E não permite que eu ou você venha quebrar algum relacionamento por causa de picuinhas. Ainda que para você talvez tenha sido algo significativo, mas eu quero falar de algo maior. A verdade. É alguém que se relaciona e ama na verdade. Imagine se não fosse por causa da verdade, ou de ser Deus quem é para se relacionar com cada um de nós. Por que motivo nós poderíamos dizer que ele tem para nos eliminar e fulminar? O discípulo, o apóstolo, aliás, está aqui falando sobre a comunhão, na verdade, com esse homem de Deus. Versículo 2, ele segue dizendo, aqui eu falei em termos diferentes, mas na sua, talvez mencione aí a palavra oração, ou um pedido, para ele prosperar. E o interessante desse versículo 2 é que aqui a oração e o pedido de João, da intercessão dele por Gaio, é para que ele seja próspero, para que ele tenha saúde, tal qual ele tem saúde espiritual. Eu já vi, infelizmente, irmãos em outra igreja dizendo, o Senhor sabe do meu coração, eu estou querendo um carro, é para servi-lo, é para dedicar-se na obra, isso, foi só comprar o carro, saiu da igreja. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer sempre que você tiver um carro, uma casa nova, eu não estou dizendo isso, mas só estou dizendo aqui do perigo, e que a nossa referência, e para ter o controle das questões materiais, é a vida espiritual. Como seria bom se aqui na igreja tivesse grandes empresários que ganhassem 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês. Se não fosse miserável, poderia ajudar em muitas coisas na obra missionária. Eu conheço pessoas assim, grandes homens, grandes missionários, que ganham bilhões e que dedicam e que doam boa parte do seu dinheiro, às vezes 50%, para servir, para construir igreja, para enviar missionário. Ele diz, olha, eu estou ganhando dinheiro para isso, não quero saber não. Conheço uma pessoa que foi expulsa do Cariri. Eu não me dizer, parece que ele acreditava em pós-tribulação. Já pensou um negócio desse? Parece que foi excluído por isso. E aí, expulso do seminário, sem nenhuma banda de dinheiro, parece que tinha uns trocados. Resolveu comprar umas coisinhas aí, foi vendendo. Resumindo a história dele, é o que Deus queria para ele, ser expulso do seminário. Virou um grande empresário, e ele participava das conferências lá em São Paulo, da editora Fiel, e lá eu descobri que a vida dele tinha dinheiro, eu estou aqui para ajudar. Deus me deu dinheiro para isso. E ele comprava livros, financiava conferências e abençoava as pessoas com o seu dinheiro. É alguém que fez uso da prosperidade para glorificar a Deus. Versículo 3 e versículo 4. Aqui está João
exortando, encorajando e com coração grato, porque esse discípulo amado, ele deu um testemunho significativo. Veja aí o versículo 3. Alguns dos irmãos regressaram. Olha, veio o povo aí, daí para cá, e me falaram. Teve aquele momento missionário na igreja, como teve aqui. Tem a palavra que o irmão me fala, olha, vocês nem imaginam o que Gaio fez por nós. Ele nos recebeu, nos acolheu, com um gesto de amor. A gente recebeu alimentação, apoio, e continuamos a nossa jornada missionária, porque Gaio nos recebeu, nos apoiou, nos sustentou. E está aqui João se alegrando com isso. Eles me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade, de como você vive aqui mais uma vez a palavra, de acordo com a verdade. De acordo com a verdade. Então está aqui um apóstolo alegre. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu tenho que fazer esse parênteses aqui. No versículo 4, eu não poderia, diz o apóstolo, eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. E aqui uma observação, um alerta e uma instrução para a igreja nesse momento de escolha de outro pastor. Para nós entendermos que se existe algo significativo que alguém que lidera uma igreja, que pastoreia uma igreja precisa ter, é isso aqui. É pensar nas coisas mais relevantes e significativas. Não é alguém que participou da igreja e saiu, deixei um legado. Qual é? A música ficou melhor, as cadeiras são novas, o tempo cresceu. Não estou dizendo que isso é desprezível, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que existe algo maior. É esse apóstolo ficar feliz, diz, olha, não tem nada que me deixa mais feliz do que saber que meus filhos, aqueles a quem eu discipulei, ouviram o evangelho da minha parte, se converteram, que eles estão seguindo a verdade. E isso deve ser provado e observado naquele que assumir o púlpito dessa igreja. Que valores ele vai expor diante da igreja como alguém que vai conduzir o rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus. Se o que ele quer deixar como edificação é algo elevado, e não algo que é importante, mas é secundário. Pessoas que caminham na verdade. Não existe nada mais que alegre o coração de um pastor, de um líder, é ver que seus filhos, seus discípulos, andam na verdade. Olha, pastor fulano, eu encontrei lá, visitei a tua igreja, aqueles irmãos são extraordinários, eles amam o Senhor. É um povo unido. É um povo que se consagra na leitura da palavra, que testemunha a verdade, que sabe orar, falar, expressar, que vive a vida cristã como verdadeiros discípulos do Senhor. Isso é que deve alegrar o coração do pastor. Estou falando o que deve mais alegrar. Está aqui o apóstolo afirmando isso. Nada me faz mais feliz do que saber que meus filhos vivem a verdade. Versículo 4, como eu li. Versículos 5 e 6. Aqui falando o apóstolo ao amado, fiel, que cuida dos irmãos, alguém hospitaleiro, amoroso, e que testemunha com fidelidade da verdade, diz o versículo 5 e o começo do 6. Eles, versículo 6, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade, do seu afeto. Que coisa extraordinária! Alguém falar o seu nome espalhando coisas edificantes, e não o contrário. No comecinho, ainda no versículo 6, a outra parte. De servir e de alguns motivos pelos quais nós devemos acolher, apoiar, incentivar, financiar e orar por aqueles que se dedicam ao Evangelho. A sair. Versículo 6, a segunda parte. Peço a você, Gaio, que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. E o versículo 7 ao 8. Pois eles viajam a serviço do Senhor.
e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Talvez na sua Bíblia diz, eles, por causa do nome, eles saíram. Talvez tenha alguma versão desse jeito. Por causa do nome, eles saíram. Aí do nome está falando de Cristo, de Jesus. Mas aqui o versículo nos chama a ter a motivação correta tanto para servir quanto para acolher aqueles que servem. Em primeiro lugar, nós temos que pensar em quem nós estamos agradando de fato. A questão é agradar a Deus, e Deus se agrada quando o seu povo acolhe e é hospitaleiro com aqueles que servem a Ele. Isso é agradável ao Senhor, e isso deve ser nossa motivação. Além disso, esses missionários, eles saíram com a motivação de servir ao Senhor. Foi por causa de Cristo que eles saíram. Eles se recusaram a receber ofertas dos outros povos. Aqui está falando dos gentios. Não, eles foram pela fé. O Senhor nos chamou, nós vamos. E encontraram sustento. E aqui, por causa dessa palavra, eu coloquei isso como título. Sirva a eles, Gaio, diz aqui o texto, para que você seja cooperador da verdade. Cooperador da verdade. Aqueles que saem para anunciar a verdade, que encontram amparo, sustento financeiro, material, aqui na igreja, nos faz tornar cooperadores da verdade. Estamos cooperando com a verdade quando abraçamos, acolhemos, sustentamos, incentivamos e, de alguma forma, oramos, viajamos, enfim, seja lá qual for o tipo de coisa que se faça na igreja, cooperando com esses missionários, porque assim nós cooperamos com a verdade, nós cooperamos com o evangelho, nós glorificamos a Deus por conta disso. Saíram por causa do nome, saíram pela fé, e nós, como igreja, participando dessa obra missionária como cooperadores da verdade. Mas aí chega o versículo 9, 10, e aí nós nos deparamos com uma criatura maligna, com uma criatura maldita, com alguém que se levantou para fazer o mal dentro da igreja. Diz o apóstolo, versículo 9, e aqui ele faz, nós observamos aqui que há uma intenção de fazer uma visita confrontadora, por causa desse personagem que é uma liderança do mal. Ele, o Diótrefes, era o líder da igreja. De alguma forma, essa criatura conseguiu assumir o poder. E se tem aqui a personificação de uma liderança maligna, está aqui nessa criatura. Pelo que a gente leu. Não aceita o missionário aqui. Não, mas a gente vai ser expulso da igreja se aceitar missionário, se acolher. É essa criatura. Versículo 9. Olha, quando eu for aí, diz o apóstolo. Esse cara vai ouvir. Quando eu for aí, eu vou falar aqui as coisas que ele fez. Quando eu for aí, eu vou falar as coisas que ele disse contra nós. Segue o texto dizendo, verso 9 e 10. Aqui nós vemos uma liderança cujo poder foi corrompido. A verdade é que não é o poder que é errado, mas junta poder a um coração maligno é o que dá. Muita gente, aliás, corrigindo a frase, muitos caráteres são revelados quando se dá poder para a criatura. Dê poder, eu já ouvi essa frase, né? Dê poder para a pessoa e você vai ver quem ela é. Eu já conheci muita gente simples e humilde, gente boa, mas foi só receber um pouquinho de poder que virou o próprio Satanás. Que a gente olhou, inclusive sem citar, não foi nem na igreja, rapaz, tu viu aí a criatura? Andava com a gente, nosso amigo, ajudava, brincava, dizia piada, se divertia, pagava merenda, mas foi só receber poder que o homem se transformou. Está aqui a criatura. Aqui quem manda sou eu. Eu aceito quem eu quero na igreja.
É do meu jeito. Não se mexa, não se cebula, não respira. Está aqui Diótrefes. Por isso, Diótrefes. Algo extremamente sério. A gente vai ver depois aqui no versículo porque isso é sério. Isso não é simplesmente alguém, ele está num dia mau. A lua subiu desse jeito. Brigou com a esposa. Foi demitido. Não é isso. Esse homem não está se levantando contra qualquer coisa. Ele está se levantando contra a verdade. Contra o nome. Contra Deus. Contra a igreja. Acabou a pastilha, eu esqueci de botar outra aqui. Alguém tem? Daquelas pastilhas bem antigas. Piper, tem alguém com Piper? Bala soft. Aqueles bombom com recadinho amar é. Pelo amor de Deus. Tá ruim, viu? Orar por prosperidade aqui. Vai dar certo aqui, mas tem umas pastilhas aqui. Deu 3 de uma vez na boca para não ficar tossindo. Seguindo. Versículo 9 e 10. Está aqui a criatura. É impressionante como a história sempre revela alguém desse tipo. No primeiro século, alguns anos depois de Cristo ressuscitar, ser glorificado, subir, a igreja continuou. E está aqui o apóstolo, o homem afrontando um apóstolo. Sempre existiu e sempre vai existir na história da igreja pessoas malignas no meio do povo de Deus. E aqui é um exemplo muito claro. É algo ou é alguém que a gente identifica logo. Olha aqui, ele é do mal. O problema, muitas vezes, é quando pessoas de forma sutil agem dessa maneira. E a gente, talvez por ingenuidade ou por sentimentalismo, às vezes não faz nada dentro da igreja. Eu conheço, infelizmente, pastores que têm pena. Não é que me falaram, não. O pastor disse, eu tenho pena de exortar o irmão. Eu tenho pena. É o irmão mentiroso aqui da igreja, mas eu tenho pena de falar com ele. Mas na história, eis aqui o perfil de alguém do mal. Um dominador. Alguém que parece que entendeu completamente errado o fato de que a igreja é do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. A vocês presbíteros como eu, pastoreai a igreja de Deus. Mas infelizmente muitos pastores e líderes acham que a igreja é do seu jeito. Do seu jeito. Não são poucos, infelizmente, que vivem dessa maneira. A igreja pertence ao Senhor. E Ele é que define os termos, a conduta, a vida, a essência da igreja, o culto, os elementos do culto, da vida cristã, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. E mais uma vez aqui a verdade, lembrando, porque a questão não é sentimentalismo, não é experiência que a gente vive. Em outra igreja eu conheci uma pessoa que saiu da igreja e o pastor tentou conversar com essa pessoa, era um adolescente, e levando a Bíblia, ela já falou logo assim, não, pastor, não adianta me mostrar na Bíblia, porque eu senti, eu vivi a experiência. E para essa pessoa, e para muitas pessoas, a experiência, o que sente, o arrepio, o frio na coluna, é o que vale. E a palavra fica de lado. Lá estava Pedro e os outros dois, em cima do monte. Eles viram lá Elias e Moisés, um negócio fantástico. Tão extraordinário que Pedro ficou abestalhado. Jesus, pelo amor de Deus, aqui a gente não desce mais. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma de Moisés, outra de Elias, outra é tua. A gente não sai mais daqui. Aí vem a voz do céu dizendo, menino, cala a boca. Escuta ele, a ele escutai. Não é o que tu está vendo, não é o que tu sente, não é o que tu pensa, é o que ele diz. Este é o meu filho amado. A ele escutai. E obviamente, para nós, isso é a palavra. O que nós temos agora é a palavra. Palavra para se relacionar, palavra para servir, para ir, para ajudar, para suportar, para amar.
e para confrontar. Está aqui o apóstolo dizendo, olha, quando eu for, eu vou falar com ele, esse rapazinho. E aí ele segue dizendo, versículo 11, olha, amado, não deixe que esse mau exemplo influencie você, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a ele. E está aqui algo bastante significativo, bastante confrontador, bastante pesado, duro de dizer. Versículo 11. Aqui tem a influência do mal, mas também tem um modelo do bem, Gaio. E a distinção entre vivos e mortos, salvos e perdidos, filhos e bastardos, servos de Deus ou servos do diabo. Por isso, mais uma vez o título, cooperadores da verdade ou influenciadores do mal. E aqui está o apóstolo dizendo, não imite o que é mal. A expressão aqui tem uma carga muito pesada quando diz, porque tem aqueles que nasceram de dentro de Deus. É como se saísse de Deus, os filhos de Deus saíram dele. E os que fazem o bem demonstram que são filhos de Deus. Porém, os que fazem e vivem na prática do mal, ele está falando aqui dessa criatura, Diótrefes. Não saiu de Deus, não viu a Deus, não nasceu de Deus, não é convertido, é filho do diabo. É o apóstolo dizendo isso. É possível, não só para, aqui usando aqui até a palavra que de vez em quando Davi usa, só um crente comum, é? Como é que é? Sou só um crente comum. Tanto faz para os crentes comuns, como para pastores e líderes. Quantos pastores não já abandonaram o púlpito porque... Não, eu confesso, eu nunca me converti. No seminário. Lá, 6 meses, 1 ano, 2, se convertendo no seminário. Infelizmente, a realidade não é tão agradável de muitos pastores que não conhecem a verdade. É um fato que dentro da igreja há aqueles que nunca conheceram a Deus. A fala é de cristão. As roupas, olha aí, o jeito, proceder, serve, etc. Mas não nasceram de novo. É um alerta para cada um de nós, para discernir o mal dentro do povo cristão e para sondarmos os nossos próprios corações quanto à verdade e se nós somos cooperadores dela ou influenciadores do mal. Versículo 12, aqui, para aliviar, como eu disse, 3 personagens, obviamente tem o presbítero João, que escreveu a carta, e obviamente também tem o personagem principal nesse livro, em toda a Bíblia, que é Cristo. Mas aqui, na divisão aqui desses versos, temos aqui Gaio, elogiado, amado, Diótrefes, que não nasceu de Deus, e aqui, por fim, no versículo 12, nós temos aqui a pessoa de Demétrio, que recebe aqui um triplo testemunho. Olha, esses irmãos vieram para cá e já testemunharam de Demétrio. Ele é do bem, ele é de Deus, ele é servo, ele é fiel. E o apóstolo João diz que a própria verdade, o evangelho, é um testemunho desse homem, com a sua fidelidade e dedicação no serviço. E o próprio apóstolo João, escrevendo a Gaio, diz assim, olha, Gaio, você me conhece, eu testemunho, é verdade, ele é fiel, eu dou testemunho dele. O próprio apóstolo falando isso. Está aqui alguém dentro da igreja, junto com Gaio, provavelmente esse Demétrio era um dos que iam e vinham, que estava levando a carta, porque o apóstolo João já havia escrito algo e esse Diótrefes não aceitou. Não, negócio de João aqui, apóstolo, quer saber lá de apóstolo? Quer saber que eu sou aqui o pastor da igreja. O negócio de apóstolo, andou com Jesus, viu a Jesus, foi o batismo, foi escolhido, não me interessa. Quem manda aqui sou eu. Era assim a postura dele. E por fim, aqui ele vai falando aqui os finalmente, que quer ir pessoalmente, certas conversas a gente só tem pessoalmente, é melhor olhar no olho, é melhor olhar o outro se tremendo, suando, com medo, falando besteira, dizendo que não deve. Certas conversas é bom pessoalmente, nada de WhatsApp, TikTok e as coisas aí que eu nem sei o nome mais. Satagram, Diabonete, essas coisas todas.
Finalmente, lições. Chegando aqui na metade, a gente vai para as lições. Primeiro, em primeiro lugar, 3 lições, vou chamar de lições e não aplicações, mas lições diante do que nós ouvimos. 3 lições. Lembra do que eu falei lá no começo? Que não há neutralidade? Lembra que eu falei que Deus é que determina os termos? Lembra que eu falei que o mal é uma influência real no nosso meio? Lembra dessas 3 coisas? Vamos aqui para as lições. Em primeiro lugar, o fundamento da verdade. Mais uma tríade aqui. O fundamento da verdade. Primeiro, nos relacionamentos fraternos. Não se tem relação fraternal de qualquer jeito. Se tem uma coisa que nós devemos nos comprometer é com a verdade. Fuja de alguém que, mesmo se dizendo irmão, dá um tapinha nas suas costas e não fala nada do seu pecado. Eu lembro muito bem, o novo convertido, lá na igreja. E a nossa gangue lá de convertido, mais ou menos. Um descobriu não sei o que do outro. Aí lá vem a outra dizendo, o pastor não pode saber. Já pensou um negócio desse? Que amizade é essa? Que cristianismo é esse em que um olha para o outro, vamos dar um jeito aqui e tal. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Ou vê o comportamento, vê a fala do outro, vê os filmes que assiste, as coisas que leem, e não diz nada. Não faça isso. Assuma um compromisso com a verdade. Em dizer a verdade. É o seu compromisso de dizer a verdade e de viver a verdade, primeiro para si mesmo. E lembra do que eu falei no culto de quarta, que na verdade foi segunda? Vocês lembram do culto de quarta que foi segunda? Agora até esqueci do que eu falei no culto de segunda. Que nós devemos aprender as coisas certinhas da Bíblia, para poder falar. Reagir da forma correta. Isso é primeiro pessoal. A Bíblia está falando para você. Qual é a sua resposta? De gratidão. Responda com o coração grato. Responda com as suas dores. Responda com as suas aflições. Responda com as suas lágrimas. Mas responda o que Deus está dizendo, falando para você. Responda em obediência. Responda segundo a verdade. Que o fundamento dos seus relacionamentos seja a verdade, para dizer a verdade, para não ter compromisso com a mentira. Essa semana eu estava lá no trabalho e vi assim, é decepcionante, é triste ver pessoas que professam a fé, mas que estão lá envolvidas com piadas imorais, como se isso fosse comum. E corrupção, e por aí vai. Isso tem em todo tipo de ambiente de trabalho. Infelizmente tem dentro da igreja, às vezes também. Segundo, do primeiro ponto, fundamento da verdade no serviço missionário. Eu queria falar muito disso aqui já dava outra mensagem, mas eu já falei isso também lá com os irmãos. Vamos ajudar um missionário. É missionário, então a gente ajuda? Não. Só porque diz que é missionário ajuda? Não. Lê esse livro aqui do discipulado. Lê o Lato de Missões, que eu esqueci o nome, que eu já falei. Veja o testemunho da Bíblia, veja essa criatura aqui. E veja que na minha versão diz o seguinte, olha lá o versículo 8. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores, quando eles ensinarem a verdade, diz aqui essa versão. Tem a ver ser cooperador da verdade e ser cooperador daqueles que são da verdade. E aqui tem alguns detalhes que eu não posso falar aqui, não dê por causa do tempo, etc. Mas é importante saber quem nós apoiamos. E eu não estou falando que essas pessoas não são desonestas, não estou falando isso. Mas muitas vezes não são preparadas. Muitas vezes não são bem orientadas, teologicamente, principalmente no que diz respeito ao serviço missionário, porque não é só debandar para fora e dizer que está falando de Cristo, que é um missionário, não é. Então, nós mesmos, como igreja, precisamos ter uma noção devida do que é um serviço missionário, do que é alguém preparado, é preparar para enviar, não é para jogar no meio do mato e aí te vira, faz o teu. Não é assim, porque às vezes acontece, já testemunhei muito disso.
de pessoas que chegam lá, até já visitei, te jogaram aqui com a carroça andando. Irmão, me jogaram aqui com a carroça andando. Agora que eu estou aprendendo. Não, isso não se faz. Então, é segundo a verdade. E o evangelho tem o seu preço, tem a sua orientação, tem o seu guia e a sua estrutura formativa daqueles que querem fazer o serviço missionário, indo. E também para nós podemos ajudar aqueles que estão lá, que muitas vezes estão perdidos, sem orientação, sem apoio. E estão fazendo a coisa honestamente, mas de forma errada. Fazem muitas vezes a coisa bem feita, mas não com eficácia. É eficiente, mas não é eficaz. É como, só para dar um exemplo dessas duas palavras, se porventura você não sabe a distinção. O cara aqui está fazendo um serviço aqui e fazendo um muro. Perfeito muro. Olha aqui, aprumado, reto, nada sobrando, nem de um lado do outro. O problema é que o muro é do outro lado. Fez bem feito, mas não fez a coisa certa. E tem muita gente fazendo isso, a coisa bem feita, mas não a coisa certa. E às vezes faz a coisa certa, mas não da forma perfeita, bela, que agrade ao Senhor. Em terceiro lugar, do primeiro ponto, o fundamento da verdade na distinção do mal. Nós não podemos ter receio de confrontar o mal, o erro, o pecado com as Escrituras. Se é pecado, eu não tenho que usar outro nome. Se está errado, eu não posso desfazer isso. Eu tenho uma verdade. Eu não sei com quem eu estava falando, se era aqui no grupo de homens. É um irmãozinho na outra igreja, lá numa reunião, lá, os homens reunidos e o outro chorando. Eu sou muito orgulhoso. Orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, e o outro dizendo, não, eu sou. Não, você não é não, mas eu sou. Já pensou um negócio desse? A criatura confessando o pecado e o outro dizendo, não, você é bom, você é do bem. Não, eu sou orgulhoso. Não é, mas pelo amor de Deus. Nosso compromisso é com a verdade, não é agradar os outros. Não queira viver um relacionamento cristão, seja onde for, mas eu estou falando aqui da igreja, para querer agradar o outro. Não faça isso em nome de Jesus. Segundo lugar das lições, a influência do mal, autoridades que usurpam poder. Não vou me detalhar nisso, já falei, mas a influência do mal é real, principalmente para nós entrarmos, para aqueles ou aquele que assumiu o púlpito dessa igreja. Certas coisas a gente só vai ver na prática, irmãos. Não tem como conhecer uma pessoa que a gente não conhece. Se fosse para indicar uma pessoa, eu tenho pessoas para indicar que eu boto a mão no fogo. Daria a minha vida por elas, porque eu conheço, desde pequeno. Simplesmente porque essas pessoas que eu conheço, que poderiam indicar, já tenho aí na agulha, mas poderiam indicar, são comprometidas com a verdade. Não queiram um pastor gente boa, aquele com a cara dura, ou aquele gente boa demais, que gosta de soltar muita piada. Não é isso. A nossa referência para escolher alguém, essa criatura está comprometida com a verdade. E isso é relevante para a igreja. Influência do mal, cristãos que comprometem a verdade. Lembra que eu falei de neutralidade? Se você, de uma forma ou de outra, não está envolvido com missões, mas eu não posso ir para o grupo ali que todo domingo. Não estou falando disso. Mas você tem que se envolver com missões. De alguma forma. Eu não posso isso, não. Pode dar pelo menos R$5, R$1. Contribuir de alguma maneira. Orando, como foi dito aqui. Orando. Para que algo mais significativo do que orar? Mas aqueles que não, de uma forma ou de outra, não, estou falando daquela pessoa que resolutamente, eles fazerem missões lá, eu só canto, eu só toco, eu só dou aula e prego. Aí, não, todos nós. E aí, como eu disse, estou colocando algo maior. Não somente a questão de ir, daqueles que estão lá, mas você ser um servo, uma voz, um testemunha fiel, onde você está. Falar a verdade. Filhos que não nasceram de Deus, dentro da igreja, porque não conhecem a verdade. Não é meramente porque não ajudam em missões, mas porque não conhecem a verdade. E em terceiro lugar, a terceira lição, cooperador do bem, cooperador da verdade. Pessoas que apoiam e andam na verdade.
Somos cooperadores do bem quando apoiamos aqueles que andam na verdade. Por isso que eu falei anteriormente, precisamos discernir aqueles que estão indo para o campo, se andam na verdade. Segundo lugar, pessoas que cooperam com o bem, testemunham segundo a verdade. Você não pode ficar calado. Você precisa ser uma testemunha na verdade. E por fim, pessoas que cooperam com o bem, elas confirmam que nasceram na verdade. Você pode pensar isso de si mesmo e refletir se você nasceu da verdade, é fruto do Evangelho, sabe o que é o Evangelho e de tal maneira vive na verdade que você não consegue não falar do Evangelho quando vê alguém que está caminhando para o inferno e você tem a oportunidade única, às vezes, na vida, de dizer àquela pessoa a verdade. Que seja algo para nós refletirmos com esses exemplos de Gaio, o servo, o amado, o acolhedor, o que ofertava, o que se importava com missões, do Diótrefes lá, que se levantou como dominador. Não acredito de maneira nenhuma que tenha alguém desse tipo aqui na igreja, mas tem alguém desse tipo aqui na igreja, no sentido de que não está fazendo nada, quando eu digo nada, é nada pela obra missionária. E mais uma vez, não estou falando só da reunião naquela sala, não estou só falando só de fazer viagem missionária, eu estou falando de você ser uma testemunha da verdade, porque onde quer que você esteja, a sua existência como filho de Deus é para esse propósito. Os termos são de Deus, de um lado ou do outro. Eu gostaria aqui de orar por tudo isso que a gente considerou, e especialmente orar, como já foi dito, mas eu queria convocar aqui a cada um dos irmãos a fazer isso, pensando numa frase que Paulo escreveu, dizendo que tinha certas coisas que ele orava, que por certas coisas ele orava de joelho. Quero convidar você, se puder, a de joelho, pensar na relevância de missões, cujo próprio Deus, desde o começo, estabeleceu, que enviou o seu maior missionário, digamos assim, Jesus Cristo. E de tal maneira nós nos reunimos aqui para a coisa mais importante das nossas vidas. Não tem nada mais importante. Nascimento de um filho, casamento, seja lá o que for, ganhou na loteria, passou no concurso. Esse é o momento mais significativo das nossas vidas como igreja. Quando nós nos reunimos para adoração. Nós ousamos ficar diante de alguém que a gente não sabe expressar o valor dele. Nós não sabemos. A adoração. E eu quero convidá-los, de uma forma especial, para nesse culto de missões, interceder por esses que testemunham aqui. De missionários que a gente não tem a menor ideia de quanto sofre, mesmo recebendo visita às vezes. Eles querem mais do que isso. Eles querem ter gente do lado. Mesmo sem saber, eles querem que você esteja orando pela vida deles. São pais, são mães, são filhos, são pessoas que abandonam. Como esse amigo meu que está lá no Pará. Estava na igreja, compramos um barco, vamos ser missionário lá no Ribeirinho. Andando para lá e para cá nos rios. Ele, a mulher e 2 filhos. Como missionários que vieram lá dos Estados Unidos, Frederico Ó, com a mulher morreu no barco. Ele queria enterrar, mas o padre lá daquela região não deixou, impediu que os índios não aceitassem o corpo da mulher dele. Não, ele é crente, não aceita aqui. Mas ele quer enterrar a mulher, não aceita. Frederico Ó, há uns 70 anos atrás, vindo lá dos Estados Unidos, andando de canoa, lá no Amazonas. Alguém aceitou, enterrou o corpo da mulher, leu a Bíblia em inglês. Anos depois ele visitou o mesmo local, e aquela criatura que tinha ouvido a Bíblia em inglês, tinha se convertido. Naquele dia, depois conversando com o Frederico, ele disse, mas como que você entendeu? Eu só falei em inglês. Eu não sei, eu entendi tudo que o senhor disse. Homens que vêm de lá, que perdem às vezes mulher no barco, morreu ali no barco, e a mulher disse para ele,
Ele queria voltar, o Frederico, vou voltar, não posso ficar aqui com você doente. Você vai fazer o que Deus chamou para você fazer. A mulher morreu no barco, ele continuou aqui no Brasil, 50 anos depois, fazendo o trabalho missionário. A gente precisa orar para gente desse tipo. Não chama, Deus não chama todos para ser assim, obviamente. Não se culpe por isso. Agora se culpe se você, de alguma forma, não contribui com missões. E mais uma vez, não estou falando só de ir, eu estou falando da missão que, como igreja e como crentes, individualmente, nós temos de levar a verdade para aqueles que não conhecem. Não se intimide, não fique com pena, não sofra se é rejeitado por parentes, por amigos, pelas pessoas no trabalho. Você tem um compromisso de ser aquele que é da verdade. Nós somos chamados para isso. Um lado negativo de ter ministérios na igreja é que muitos acham, é um ministério lá, um ministério aqui. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que muitas vezes tem pessoas que se acomodam no sentido de já tem aquele ministério, já tem o ministério daquilo, e esfacela a igreja toda. A igreja toda e toda a igreja deve servir. A igreja toda e toda a igreja deve servir. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que pregar, todo mundo tem, não. Quem se preparou, prega, quem se preparou, toca, quem se preparou, faz isso, dá aula, quem se preparou. Mas há um serviço para todo mundo aqui. E tem um deles que é indiscutivelmente a responsabilidade de cada um de vocês fazer missões. E por isso, nesse momento, quero convidá-lo, acho que foi mais de 1h20, pelo amor de Deus, 8 horas, ninguém jogou uma pedrinha. Se você puder, a fazer essa oração de joelho, ore pelos missionários. Você não tem ideia do sofrimento deles. Você pode até imaginar. Morte, isso. Mas quem está lá sabe o que passa. E muitas vezes, às vezes tem vergonha de compartilhar as dores. Por exemplo, o pastor Doca não é aquela pessoa que diz tudo que sente. Ele, muitas vezes, fica lá com ele. Está lá sofrendo, mas não diz. Muitos são assim. Não acho que isso é certo. Mas a gente precisa orar por eles. Nosso dever é fazer o sacrifício devido, o mínimo que nós podemos, precisamos e devemos fazer. E um deles é orar. Por isso, como é algo extremamente significante, diante do que nós lemos, dos exemplos bons, dos exemplos maus, e de cada um de nós, quero convidar você a, de joelhos, fazer essa intercessão por missões, pelos missionários, pelos que morrem, pelos que vivem, pelas crianças, pelos adultos, pelos nossos amigos, por aqueles que nós conhecemos, e por você, para que Deus arrebente com o seu coração endurecido, que talvez muitas vezes tem vergonha de falar a verdade, para aqueles que precisam da vida em Cristo.